E com esse hábito que a gente tem de falar se, né? Se é aquilo que não foi, né? Se. E trabalhar e viver muito com o se é uma prisão. Não, isso é uma grande ilusão, né? Toda vez que eu estou criando uma segunda possibilidade, tá? No universo não existe duas possibilidades, existe sempre uma possibilidade. Tá? Quando eu olho dois caminhos, cada caminho é uma possibilidade. Eu não posso comparar aquele caminho com esse caminho, porque os caminhos são distintos e são únicos. E ainda não foi por nenhum deles. E são incomparáveis. Tá? Mas no momento que eu estou nessa bifurcação e eu penso, mas será que eu vou por esse caminho? Ou será que eu vou por aquele caminho? Nesse momento que eu crio duas situações, eu mesmo crio a dúvida. No momento que eu crio a dúvida, espiritualmente falando, é no momento que surge o livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio se você tiver uma só escolha. Porque quando você tem uma só escolha e você acredita nessa uma só escolha, o universo todo está com você naquela situação. No momento que você cria vou ou não vou, você está criando uma força de ir e retrair. Se você está criando uma força de ir e retrair, você está matando uma energia contra uma outra energia. Se eu estou pensando, eu vou por esse caminho, eu vou por aquele caminho, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Faz lembrar de uma história do burro. O burro estava assim, numa frente de uma grande relva verde. Aí tinha um monte do lado direito e um monte do lado esquerdo. E aí ele pensou, nossa, mas essas folhas estão muito viçosas. Ai, mas essas estão tão mais iluminadas, mas essas estão tão mais compridas, mas essas aqui estão tão mais grossinhas. Ai. Resultado, o burro morreu e não comeu nem a fina e nem a grossa. Ficou parado ali. Ou seja, às vezes a dúvida ela te trava e ela não te deixa seguir. E quando você tem a dúvida, significa que você não tem segurança, ou seja, você não tem uma boa raiz onde você firma aquilo que você é. E a dúvida, ela ao criar dois caminhos, ela está criando um caminho que é uma verdade e um caminho que é uma mentira, né? Que não existe. Não existe uma segunda hipótese. Então, se eu tivesse feito aquilo, essa hipótese do se eu tivesse feito aquilo não existe. Porque essa hipótese não existe. A que existe foi aquilo que eu fiz. Aquilo que eu poderia ter feito em comparação com aquilo que eu fiz é uma suposição, tá? É uma ideia, mas se essa ideia e essa suposição começar a ter mais valor do que aquela escolha real que eu fiz, que me gerou resultado, eu estou fazendo um pacto com as forças do mal. Porque eu estou valorizando aquilo que não existe. O mal, ele rege o que não existe. Então, todas as decepções, desilusões, mágoas, ressentimentos, e inclusive as memórias que eu fico acessando dos acontecimentos que eu vivi, que me dão saudades. O remorso, isso o rancor. tudo, o remorso, a culpa, o que eu poderia ter feito ou não ter feito, tudo isso vai criar uma brecha no seu campo bioenergético, isso vai criar uma falha na sua estrutura energética e isso vai abrir as portas para que o mal consiga entrar, porque o mal só entra onde tem ilusão e onde não tem verdade. Porque ele funciona na mentira e ele funciona na ilusão. Então, ou seja, quando você entende isso, você entende que espiritualidade é verdade. E o que não é verdade não é espiritualidade, né? Então, ou seja, você então acredita naquilo que existe e você valoriza aquilo que existe. No momento que você valoriza aquilo que existe, você percebe que todas as suas ações, elas geraram um resultado que estão de acordo com o seu conhecimento e que estão certo para aquilo que você de acordo com o seu conhecimento, está certo. Era aquilo que você sabia fazer. Então, ou seja, não existe arrependimento, não existe culpa, não existe errei. Mas escolhas, por exemplo, entre estar aqui e estar aqui, porque você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E você, imagina, você tem dois filhos, um está aqui, outro está aqui. Você quer estar nos dois lugares. Como é que você vive? Você não pode. Não pode. E você tem que... Cada escolha é uma renúncia. E você tem que escolher. É impossível estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas você não tem como. Você tem que ser lógico, não? Tem que ser lógico e decidir um pouco aqui e um pouco aqui. Agora eu vou visitar aquele meu filho, depois eu vou visitar aquele meu outro filho, né?